Aqui no Brasil, nós enfrentamos o discurso do costume, o discurso da família, o discurso do patriotismo. Ou seja, aqui nós enfrentamos o discurso de tudo aquilo que a gente aprendeu historicamente a combater. Eles não estão escondendo mais. Você ouviu a última do Lula? No discurso ele disse assim: aqui no Brasil nós enfrentamos o discurso da família, do patriotismo, de tudo aquilo que historicamente aprendemos a combater. E ele está certo. É isso mesmo, porque os comunistas nunca negaram sua tara por tentar destruir a família. Karl Marx disse explicitamente no Manifesto Comunista: supressão da família. Até os mais radicais se indignam com este propósito infame dos comunistas. Alexandra Kollontai na União Soviética e tantos outros. Não importa as variações dessa seita chamada comunismo, a família sempre foi vista como um inimigo explícito, que deveria ser destronado. A religião também. Como expresso aqui, ó, os costumes. Nós combatemos os costumes. Os costumes são os valores morais que vêm da religião. Além disso, nesse discurso, Lula disse o seguinte: nos orgulhamos de ser comunistas. Eles pensam que nos insultam ao nos chamar de comunistas, mas nós nos orgulhamos de ser comunistas. Só não nos chame de fascistas ou nazistas. Neste vídeo, eu quero mostrar o que talvez você já sabe, alguns absurdos do comunismo, talvez algumas coisas que você não saiba, e mostrar que fascismo, nazismo são primos do comunismo. Tem lá suas diferenças, mas possuem o mesmo DNA, a mesma essência. E eu vou tentar fazer isso de uma maneira bem simples, para que você possa aí refutar quando ele te chamar de fascista, porque eles fazem isso, eles nos chamam de fascistas, mas eles são... Eles são. Vários elementos do fascismo estão presentes, muito bem presentes, aí nas ideias comunistas. Curta, comente, se inscreva, bora para mais um vídeo. A primeira coisa a se dizer é que o Lula se orgulha de se identificar como um comunista. Aquele movimento que no século passado matou mais de 100 milhões de pessoas. Um movimento que sempre foi violento e opressor. Não tem teoria da conspiração. Karl Marx falou explicitamente em revolução violenta. E aqueles outros que não falaram em revolução violenta também falaram em ditadura, mas uma coisa assim meio camuflada, só mudaram os meios, o famoso marxismo cultural. Mudaram os meios de como nos oprimir. Mas a ideia, em essência, é essa: dominar e oprimir. Ditadura do proletariado, eles diziam. E os inúmeros paredões ao longo da história provam isso. As inúmeras vezes que eles mataram um monte de gente. Mas desses 100 milhões de mortos aqui citados, a maioria não foi no paredão. A maioria morreu de fome nos países comunistas, porque o comunismo não funciona. Como se orgulhar de algo que nunca funcionou em lugar algum? O melhor argumento contra o comunismo são os frutos do comunismo. Mas deste movimento historicamente sangrento e um fracasso, deste movimento ele se orgulha. Ele só não se orgulha de ser chamado de fascista, de ser chamado de nazista. Os nazistas brigaram com comunistas durante a Segunda Guerra Mundial. Logo, muitos concluem: eles são diferentes. Ora, se dois cachorros brigam por um osso, isso não altera a sua natureza. Às vezes as pessoas brigam por possuírem ideias diferentes, às vezes brigam porque querem as mesmas coisas. O autor de O Diabo na História, ele mostra as diferenças e semelhanças entre esses regimes e diz assim: cada experimento totalitário teve seus atributos irredutíveis, mas compartilham algumas fobias. A capa do livro é emblemática, duas faces da mesma pessoa. Então, por exemplo, os nazistas, eles tinham como inimigo os judeus. Para os comunistas, havia uma diferença. Qualquer um que se opusesse ao regime era visto como inimigo. Os fascistas eram nacionalistas, já os comunistas convocavam os trabalhadores do mundo para se unir. Ou seja, tem lá sim as suas diferenças. Mas numa frase a gente pode resumir, em essência, o que havia em todos esses movimentos. Eu vou tentar aí fazer em uma frase dar um resumo do que essas desgraças, esses regimes tinham e têm em comum. Movimentos coletivistas, que em nome de um ideal do bem, visavam fazer uma revolução por meio do Estado, repudiando as liberdades individuais, o livre mercado e a religião, passando como um rolo compressor por todos os que se opunham. Então é isso, um regime coletivista,
ditatorial. O autor de O Fascismo de Esquerda definiu assim o fascismo. O fascismo, em sua essência, é a ideia de que todos os cantos mais recônditos da sociedade devem funcionar juntos, em união espiritual e em direção às mesmas metas, supervisionados pelo Estado. E o nazismo e o comunismo, eles não são diferentes em nada dessa definição aqui que ele deu a respeito do fascismo. Essa ideia de que o Estado vai controlar tudo. Eu sei, Karl Marx, lá no início, dizia que o Estado ia sumir, que o socialismo ia se desenvolver, que na sociedade comunista evoluída, o Estado iria desaparecer. Mas na prática aconteceu justamente o oposto. Para que eles conseguissem implantar as suas ideias infelizes e demoníacas, eles precisavam de uma presença maciça do Estado em todos os setores da sociedade. Então, deixe-me dar alguns exemplos dessa luta contra o indivíduo em ambos os grupos aí. Quer ver? Vamos começar com o nazismo. A autora de As Crianças de Asperger conta sobre como foi classificado o autismo na Viena nazista de Asperger. Síndrome de Asperger às vezes é tratada como sinônimo de autismo ou um tipo de autismo brando. E o que seria o transtorno de Asperger? Dificuldade de socialização. A autora então mostra o pano de fundo sobre o qual esse diagnóstico foi delineado. Na Alemanha nazista, os psiquiatras viam traços de distanciamento social em crianças e viam isso como um problema para a sociedade. Os nazistas tomaram conta da educação e queriam moldar as crianças a pensar uniformemente, rumo a uma sociedade unida e forte. Os jovens que não gostavam do controle exercido pelos nazistas sobre as suas vidas, os que se rebelavam, eram descritos pelos psiquiatras como problemáticos. A autora resume assim: a psiquiatria infantil teve papel importante na ambição do Reich, ou seja, dos nazistas, de criar uma comunidade nacional unificada e homogênea. Gemut era uma palavra para descrever este espírito nazista de integração social. O espírito alemão era o coletivismo em uma palavra. Um nazista chamado Schroeder descrevia o Gemut como amor pela humanidade, prontidão a servir à comunidade e incorporação na comunidade nacional. A autora então resume assim: Asperger descrevia as crianças autistas de modo semelhante com o que Schroeder dizia para as crianças sem Gemut. Na primeira frase de uma palestra sobre autismo em 1938, Asperger elogiou a ambição do Reich de transformar a sociedade. Ele disse assim: a ideia fundamental do novo Reich, ou seja, dos nazistas, é que o todo é maior do que as partes e o Volk, ou seja, a nação, é mais importante que o indivíduo e deve levar às profundas mudanças em nossa atitude em relação ao bem mais valioso da nação, a sua saúde. Tá vendo então essa ideia coletivista de que o indivíduo ele não tem espaço? Essa era a ideia nazista. Mas e os comunistas? Eles não eram diferentes. Ambos imaginaram a extinção do indivíduo em nome de uma integração social. Joachim Heckbeck disse o seguinte: um indivíduo vivendo sob o sistema bolchevique, ou seja, comunista, não podia formular, em teoria, uma noção de si mesmo, independentemente do programa promulgado pelo Estado bolchevique. Por isso, George Orwell descreve o seu personagem principal no livro 1984 apavorado diante do crime de escrever um diário. Lembrando que o livro 1984 narra a sociedade comunista. Tá vendo? O cara está apavorado porque está escrevendo um diário. Existe algo mais privado, mais particular que remete a um indivíduo do que um diário? E não podia. Então aqui entra também o repúdio de ambos pela família e pela religião. A família e a religião constituem-se numa espécie de propriedade privada, o que os fascistas e comunistas sempre odiaram. Na família e na igreja, aprendemos valores diferentes daqueles ensinados pelo partido. Assim, esses organismos, a família, a igreja, que são formados espontaneamente, constituem-se num inimigo ao paraíso proposto pelos fascistas e nazistas. Aqueles que possuem laços com sua família e com sua religião não estarão dispostos a fazer parte da massa. Esses totalitários, nazistas, fascistas e comunistas, sempre tiveram o sonho de fazer de toda a nação um grande purê de batatas, ou no caso dos comunistas, fazer de todos os trabalhadores do mundo inteiro um grande purê de batatas. Todos iguaizinhos, unidos e prósperos. Se todos são iguais, pensam de maneira igual, não haverá disputa, nem ideológica, nem financeira. Veja, dizem eles, não é lindo?
Um mundo sem brigas e sem pobreza, é isso que nós estamos propondo. Como alguém pode ser contra isso? Como alguém pode resistir a nós, o Estado, o grande irmão, que vem como um trator para destruir a sua individualidade, amassando as suas crenças, seus laços familiares e te colocando junto com todos os outros no caldeirão do Estado, mas óbvio, em nome do bem. É claro que quem é contra esse paraíso proposto por nós, dizem os socialistas e comunistas, tem que ser eliminados no paredão ou na escola. Sim, a escola sempre foi o meio preferido de todos eles para eliminar a nossa individualidade. Então, em essência é isso. Fascismo e comunismo são primos. Mas eu tenho um vídeo aqui em que eu explico mais detalhadamente essas ideias. Assista, Deus abençoe, até o próximo vídeo.